Boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal Umbanda por Amor, Amor pela Umbanda. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Marcelo, tá? Sou zelador de Umbanda, confirmado pela Camarinha há 28 anos. Conforme a gente estava conversando no vídeo anterior, e eu estava cobrando bastante do pessoal a respeito de fazer a cobrança para você ter um bom zelador, algumas pessoas vieram me questionar sobre os médiums também. E conforme eu havia prometido no final do vídeo, eu vou falar sobre os tipos de incorporações. Mas óbvio que a gente deve cobrar os zeladores, aliás, eles têm que cobrar do médium, mas para você cobrar algo de alguém, você tem que estar no mínimo correto. E esse é o primeiro passo. Até porque quando há um bom zelador, ele filtra muito rápido os médiums que vão causar algum problema, algum mal-estar dentro do terreiro, algo desse tipo. É rápido, a entidade, o guia-chefe da casa trabalha muito rápido com isso, quando a casa é forte. Quando a casa é tranquila, quando a casa tem harmonia, a energia, tá? Então eu vou falar agora sobre o assunto ao qual eu tinha prometido, porque eu vejo muitas teorias da conspiração sobre incorporações. E, na verdade, é uma das partes mais simples e formas de mediunidade mais comum que existe são as incorporações. Muita gente que está começando fica muito preocupado com a incorporação. Tem razão? Tem razão. Porque é o momento em que você vai trabalhar com o seu guia, é o momento em que você vai dar um conselho, que você vai dar uma consulta, que você vai passar uma mironga, que você vai passar uma magia, algo, né? E você fica com medo de não ser você e ser o guia. Isso é o mais comum. Mas vamos lá. Surgiu agora um debate em que as pessoas gostam de questionar os três tipos de incorporação: inconsciente, semiconsciente e a totalmente consciente. Vamos começar pela a mais comum de todas, a incorporação consciente, que é muito comum para quem está iniciando, muito comum. São raríssimas as exceções, mas isso eu vou tratar também em um outro vídeo. O porquê são raras as exceções de incorporação inconsciente no início. Há um motivo para isso. É um dos fundamentos da Umbanda, inclusive, para se determinar um futuro zeladora de Umbanda, tá? Mas, como todo desenvolvimento, o início é o primordial. A calma que o zelador tem que passar ao filho e a tranquilidade de que ele vai fazer um bom trabalho. Tudo vai depender muito de quão é a o grau de seriedade que a pessoa vai levar aquilo adiante, tá? Para uma boa incorporação,
você começa pelos preceitos, tá? Para uma boa incorporação, você começa pelos preceitos. Até para os desenvolvimentos, tá? Não é porque eu vou na gira de desenvolvimentos que eu vou furar todos os preceitos da casa. Não, não é assim que funciona, tá? Mas vamos falar em incorporação consciente. O que acontece na incorporação consciente? O médium sente a energia vibratória. Normalmente, quando está começando, sente medo, ansiedade, uma angústia, tá? E o que é a incorporação, se não duas energias tentando entrar em transe, tentando estar o mais próximo possível das ondas vibratórias, correto? Como o médium perde totalmente a concentração nessa hora, sabe? O medo, a angústia, a ansiedade. Normalmente as primeiras incorporações são muito difíceis, entendeu? Cabe ao zelador e ele saber conversar com a entidade, saber conversar com o filho. E a incorporação consciente, a entidade vai encostar, vai chegar num pequeno transe, tá? Em que a entidade vai conseguir, no máximo, dominar certa parte do seu pensamento e da sua fala. Vai dar a você alguns trejeitos, e aí é onde eu sempre bato na tecla para não ficar perguntando sobre as suas entidades ou questionando as suas entidades. Deixe que ela chegue, ela mostre a forma que ela fala, o trejeito com que ela incorpora, os trejeitos com que ela faz, que ela peça as coisas dela. Não fique procurando isso em Google e grupos de Facebook, porque senão você, por estar consciente, você vai tentar copiar aquilo que você leu ou que você viu alguém fazendo. Então esse é um conselho. Tá? Nesse pequeno transe você consegue trabalhar. Não é o ideal, mas é o que está mais acontecendo, porque as pessoas não estão se preparando corretamente, não estão fazendo os preceitos. A pessoa mal aparece na casa para um desenvolvimento. E as incorporações conscientes estão acontecendo em dia de gira, em dia de consulta com assistência. E isso é terrível para o médium, isso é terrível para casa, porque se tem alguém com algum grau de evidência um pouco mais elevado, percebe e ainda sai falando mal da sua casa. Isso acontece muito. Vamos à segunda. A segunda é a semi-inconsciente. A semi-inconsciente, a entidade, ela consegue entrar num transe mais profundo, em que normalmente ela te dá apenas a visão. Você perde todo o controle sobre o seu corpo, sobre a sua fala. Você tem apenas um certo controle mental, em que você ainda consegue se manter ali numa briga de energias, mas você perde o restante. Os trejeitos, a fala, ele bebe, fuma, conversa, pede, anda, faz e tal, e fala sem medo, e porque ele dominou a sua mente e seu corpo. O médium que tem a semi-inconsciência, ele já trabalha bem mais tranquilo, porque ele sabe do que está passando, mas ele não tem o controle, então ele deixa a entidade trabalhar mais tranquilo. Né? É da mesma forma que o consciente, só que ali ele tem muito menos controle sobre o seu corpo. Tá? Mas ainda assim consegue enxergar bem o que está acontecendo e consegue raciocinar ainda junto, até às vezes consegue, se nessa hora for inteligente, vai conseguir conversar com seus guias. Tá? Aproveita essas horas também para tirar algumas dúvidas, porque ele vai te responder.
Nem que seja falando para outra pessoa, pedindo para te dar o recado, achando que você não está nem ouvindo às vezes, porque eles estão num trabalho tão ali, sabe, querendo fazer as coisas que eles às vezes deixam recados pra gente, mesmo sabendo que as pessoas estão vendo e ouvindo, tá? E temos a incorporação inconsciente, que virou mito, né? Ah, não existe. É impossível. Dois corpos não podem estar ali, duas almas no mesmo corpo e tal, etc, 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 etc. Pois é, gente, existe. E deveria ser comum entre os zeladores de Umbanda. Infelizmente não é. Infelizmente entraram num consenso que você nem incorporar precisa para ser zelador mais, né? Agora já estão... Como funciona a inconsciente? Eu digo para vocês como funciona a inconsciente. A minha primeira incorporação já foi totalmente inconsciente. Porque se eu tivesse consciente, eu não teria ficado na Umbanda. Se ela fosse semi-inconsciente, provavelmente eu não seria um zelador de Umbanda. Eu entro em um transe, e aí, quando eu disse lá no início que é um dos fundamentos para se tornar um zelador de Umbanda, porque a incorporação inconsciente, totalmente consciente, ela põe à prova o seu grau de vidência e mediunidade. De que forma? Eu consigo ver as minhas entidades vindo até mim. A minha incorporação é suave, porque a minha preparação, o meu preparo psicológico para aquele momento, o meu preparo astral, o meu preparo de preceitos e principalmente a minha fé faz com que o meu campo vibratório vibre na frequência das minhas entidades. Eu morro, eu vejo, eu fico, eu... Não. Desde a primeira vez em que eu incorporei, quem me abraça é a falangeira de Oxum. Eu vou para próximo de águas, normalmente águas claras e como se fossem corredeiras de cachoeira. E ali eu me mantenho sentado e quieto durante toda a minha incorporação. E atendo o chamado do caboclo Tupinambá quando é para voltar. O assovio dele vem muito alto na minha cabeça e é o momento em que eu acordo. E é totalmente inconsciente. Eu não sei absolutamente nada do que se passa. Mas você sempre foi assim? 99,9% das vezes que eu incorporei foi assim. Já vi algumas coisas? Sim. O Herê me deixou ver algumas coisas do 1. E o boiadeiro já me deixou ver algumas coisas. Ver. Mas agir, reagir, nada. Nada, 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 nada. Porque eu pedi a eles para que me desse essa oportunidade de conseguir me ver trabalhando. E por algumas vezes eles me deixaram me ver trabalhando.
mas depois de muito tempo, muitos anos, muitos pedidos. Tá? Então, não tenha medo do seu trabalho mediúnico, não tenha medo da sua incorporação. Seja ela consciente, semi-inconsciente, ou se você sentir que está apagando, ficar com muito medo, não deixe o transe acontecer. Escolha um lugar espiritual em que você gostaria de estar. Deixe as coisas fluírem. Tá? Esses são os 3 tipos de incorporação dentro da Umbanda. Existem outras incorporações que são praticadas no kardecismo, e existe a incorporação que não chega a ser uma incorporação, mas que é praticada dentro do candomblé, que são com os orixás, né? Que ali é um campo vibratório em que o orixá dança por sobre o seu filho, mas não chega a fazer uma incorporação, porque nenhuma casca nessa terra conseguiria incorporar um orixá de luz, né? Então a gente tem que ter muita consciência que as incorporações são essas. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sino. Amanhã eu prometo que eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre como são escolhidos zeladores dentro da Umbanda. O porquê que eu fui designado para essa missão e quais foram as qualidades vistas pela minha zeladora que mostrou a ela que eu seria um zelador. Existem alguns preceitos, algumas coisas que são feitas que nos mostram que a pessoa tem esse cargo dentro da Umbanda, tá? Quero agradecer a todos, muito obrigado. Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo. Um grande abraço, um axé a todos e até amanhã.